o bom da internet é que favorecer quem não tem dinheiro. Exatamente. Resfriado. Ai, clima O tá som mudando. aqui? O som aqui? O som é aqui embaixo. Tá bom. Beleza? Começa aí dessa vez. Vou começar? Pode começar. Está começando o meu, o nosso. Diretamente. Eita, errei, ó. Vou falar então. Fala aí, galera. Estamos começando aí mais um Diretamente do Nada. Esse podcast aí que já tá conquistando corações aí da família brasileira. E eu tô aqui falando diretamente do nada. Meu nome é Thiago Matos. E eu ainda não tenho nenhum slogan ainda de abertura. Lambda. Eu vou usar o que tá mais famoso, né? Mais um Diretamente do Nada hoje para comentar mais notícias e com estreia de 2 quadros novos. Estreia de 2 quadros novos, mas a gente só vai estrear um, porque o outro a gente... Não tem. Aí a gente não tem. Então, na verdade, é a estreia de um quadro novo. E... Mas o quê? E leitura de notícias. Eu pensei te informar de maneira entretenimento. Eu queria saudar que o jovem NK também conseguiu um emprego. É aí, ó. Conseguiu um emprego. Comprovando que quem é o mais injustiçado nesse país é o empresário. Porque se o trabalhador quiser, ele consegue. Quem procura, acha. Qual é a fala do nosso querido presidente que ele chamou os empresários de pobres coitados? Eles são muito injustiçados. Injustiçados. Eles são muito injustiçados. Você que trabalha 8 horas por dia, pega mais 4 horas de condução, chega em casa acabado, ainda tem que arrumar a comida do seu filho, você é um safado. Privilegiado, chama isso. Privilegiado. Bilhete único aí lotado. Coitado do seu padrão, que tá ganhando muito mais do que te paga. Exatamente. E esse menino que eu pensei que ele ia falar aqui, que ele realizou o sonho de Chorão, que tem o seu escritório na praia. O meu escritório é na praia. O Chorão, a gente sempre falou isso, que é o maior poeta em língua... O maior pensador, né? Não vou da língua portuguesa, sim. Não vou... Quiçá da língua mundial. Eu tenho mais dúvidas. Temos aí Chico Buarque ganhando prêmios. Sim. Quando o Chorão nunca ganhou um prêmio de nenhum jabuti. Mas os artistas, eles são só reconhecidos depois da morte. E o Chorão, ele morreu tem pouco tempo, ainda tem muito tempo para aparecer. Daqui uns 15 anos. Reconhecido. Daqui uns 15 anos a gente vai olhar para... Olha o que a gente deixou de reconhecer. Exatamente. Uma pessoa que fazia um show com um skate dando manobras e cantando. E pichando o muro. Cantar e andar de skate ao mesmo tempo, quem já tentou sabe que não é fácil. Não é fácil. Ainda mais quando você não canta bem e nem anda de skate bem. É mais complicado ainda. Exatamente. Mas vamos aqui pro primeiro quadro aí que tá estreando hoje. Se chama Pulga Atrás da Orelha. O que é esse quadro? Eu vou falar um bagulho aqui, vocês vão ficar com a pulga atrás da orelha e é isso. Isso. E a pulga vai continuar atrás da orelha. Porque nem tudo na vida tem explicação, né? E a maioria das coisas não tem. A maioria não tem. E a dúvida que eu trago aí é a seguinte. Só faz teu silêncio. A dúvida é o seguinte. Se você se masturba, você não é heterossexual. Fica essa pulga atrás da orelha aí. Eu nem vou comentar, porque é pra ter essa dúvida aí. Você levar esse questionamento pro seu esposo, pra sua avó. Exatamente. Você que é professor na sala de aula. Exatamente. Porque falar de masturbação com a criança não é nada de errado. Não. Você pode. Se você se masturba, você não é heterossexual. É essa pulga atrás da orelha. O professor pode pegar no pau do aluno, não tem problema para demonstrar. Não, eu queria dizer que o editorial desse podcast é contra professores que pegam no pau do aluno sem o consentimento. Sem o consentimento. Com consentimento. No escurinho. Ninguém é de ninguém. Tudo é permitido, mas tudo me convém. Exatamente. Vamos aí para a primeira notícia de hoje, que é do El País, que é a seguinte. Indígenas em Brasília. Desta vez, não trouxemos nem idosos, nem as crianças. Que eu acho muito sensato não levar idoso nem criança, porque toda hora ficar parando para mijar. Tem esse detalhe. Se bem que os índios, eles já fazem no mato mesmo, então meio que dá uma facilidade. Mas em Brasília não tem muito mato. É descampado ali. É descampado, né? Nunca foi Brasília, mas dizem que não tem nada em Brasília. Brasília, inclusive, não tem esquinas. Não tem esquinas. É coisa do comunista
Lúcio Costa. Mas não foi o Niemeyer que O fez? Niemeyer fez o projeto arquitetônico, o Lúcio Costa fez o projeto urbanístico. Olha aí, Fica aí a cultura pra você. Então aquele avião lá, quem fez é o Lúcio Costa? O Lúcio Costa. Rapaz, olha aí. O Lúcio Costa que também fez os edifícios do Parque Guilherme em Laranjeiras. O Parque Guilherme eu não conheço. É um parque muito bonito. Você que tiver a oportunidade de visitar Laranjeiras, além do Fluminense, tem um Parque Guilherme. Tem também o palácio do nosso Mas não pode visitar. Witzel Witzel? Não pode? O Simone Simara não pode. Não pode, não? É, não pode. Pô, mas Porque faz sentido, você pode ir lá plantar uma bomba. Ninguém vai querer que veja o nosso governador morto. Mas já que voltando, vamos voltar à não, questão mas indígena. a questão... Pode falar. Não, pode falar você. Não, a questão indígena que eu tenho uma coisa muito da hora pra comentar sobre os índios é que as pessoas costumam meio que descaracterizar os índios, tipo, pegando um índio pra falar por todos os índios. Ah, mas isso é comum Tá em qualquer. ligado? Mas isso é. Não, mas isso eu acho um bagulho engraçado, porque tipo, o pessoal fala, ó, esse índio aqui, ó, ele tem iPhone aqui, ó, tá vendo? Todos os índios querem iPhone, então. Tipo, nem é, tá ligado? E eu quero saber em qual parte o índio não pode dar um iPhone. Pode. O índio quer terra, mas quer iPhone. Você também não quer uma terra que é um iPhone? É, todo mundo quer. Poxa. Não, mas eu falo mais dessa questão de tipo, o pessoal fala, não, os índios têm que ter essa terra dele, e o pessoal fala, não, o índio não precisa de terra. O índio precisa de dinheiro, o índio precisa de tecnologia, o índio tem que se entrar na sociedade. Entrar na sociedade. E esse mesmo cara que fala que o índio tem que entrar na sociedade reclama que o índio tem iPhone e anda de bermuda da Nike. É o mesmo estereótipo de pessoas. Eu acho que os índios tinham que... É foda eu ficar falando aqui o que os índios têm que fazer, porque eu não conheço a realidade deles. Os índios têm que fazer o que eles quiserem. Exatamente. E se eles querem ter terra, querem viver pelado, deixa os índios viver pelado. Tá certo. Eu sou a pessoa tem que fazer o que ela quiser e ponto. E os índios querem andar pelado, quer fazer... Às vezes também não quer andar pelado. Às vezes tá frio. Tá frio, hoje tá frio. Hoje tá frio. Hoje tá um clima estranho, que hoje tá frio, mas tá sol. Não, já tava meio dublado já, tá ventando. Maju falou que vai ter chuva. Ah, sempre acredito no Maju. Falar em Maju, um beijo pra Maju, que é nosso ouvinte. Maju, forte abraço aí se você estiver ouvindo aí. Com certeza, ela não perde um, monstro. Ela não perde um. E vamos pra próxima notícia. Vamos para a próxima. Próxima notícia, então. Próxima notícia. Mais 2 alpinistas morrem no Everest. Número de mortes na temporada de escalada vai a 10. Um alpinista britânico e um irlandês morreram neste sábado. Eu só tenho uma coisa pra falar pra esses dois. Bem feito. Tem mais a que se fuder. Porque todo mundo sabe que quando a pessoa sobe no Everest, ela perde ou um dedo ou perde a vida. Exatamente. Não tem como tu sair ileso. E a pessoa fala, eu quero subir o Everest. Pra quê? Pra quê? Eu vou te falar como é. É frio e não tem ar. É assim que é o Everest. Pega um avião. É a mesma sensação. Pega um avião e se taca de lá. Tem gente que faz isso aí também. Tem Tem gente que faz isso. Tem gente que faz. Tem gente que faz. É a mesma sensação. Cara, Sou mas... contra subir no Everest. Até porque a gente tem que ser dito isso aqui. Pode dizer. Que o Everest é terra do pé grande. E o pé grande não gosta de visitas. Você tá entrando na terra do pé grande, ele vai te matar. Cara, você acha que eles morreram como? Fica você que quer ir pro Everest, não vá. Porque você não tá subindo na casa do teu amigo. Você fala, aqui eu quero ir na casa. A casa do pé grande. O pessoal chega de mochila lá, tá eu ligado? fico muito indignado e fica, morreu. Bem feito. Bem feito, poxa. Eu sou contra subir no Everest. Eu sou contra também. Eu acho que isso aí é... Eu não entendo essas pessoas que falam, não, porque eu gosto de adrenalina. Sentir adrenalina, tá ligado? Eu, tipo, só quero ficar tranquilo mesmo, tá ligado? Subir a minha adrenalina é nem chegar tem em casa adrenalina, porque não tem sangue circulando no corpo direito. É maluquice. Congela, uma maluquice só. Bem feito, tem que morrer mais. Tá pouco o número. Já foram 10 só foram 10. Essa temporada. Não, e pior que a pessoa sabe. Não é uma coisa assim, caramba, será que eu vou morrer? Tu vai. Ou tu vai morrer ou tu vai perder um dedo. Não tem como sair. É tipo uma... É o pé grande. Ele tem tipo uma dívida com você quando você sobe o Everest. Ou você deixa um dedo, ou você deixa a vida. Tem gente que é muito apegada aos dedos dela. Poxa,
Fica aí um beijo pro nosso ouvinte Pé Grande. Eu que sou muito fã. Eu acredito no Pé Grande. E eu vou falar uma coisa. O governo do Tibete, ele disse oficialmente que existe o Pé Grande. Não, mas todo mundo sabe disso, E cara. se você é contra o Pé Grande, você é contra o Tibete. E se você é contra, você é contra o Tibete, você é contra o Dalai Lama. Fica aí essa rota aí, que quem é contra o Pé Grande é contra o Dalai Lama. Pé Grande, que inclusive faz parte do governo do Tibete, dá aulas sobre políticas aí. E foi ele que ensinou o nosso ex-presidente Lula aí a ser um governante. Tanto que esse dedo que o Lula perdeu Foi como? Foi a dívida foi com... no Tibete. É a Realmente. dívida que tem com o Pé Grande. Porque você vai lá, você vai aprender. Você aprende. Aí você deixa o dedo ou você deixa a vida. Você aí que fica falando hoje mal do Lula, sabe que ele foi orientado pelo Pé Grande. Não é qualquer governante. Ordens diretas. O nosso Bolsonaro hoje ele foi eleito por que animal mitológico? Não conheço. Não tem nenhum, só se for o burro. Que não é mitológico. Caraca. Nem pode reproduzir o burro, que não pode reproduzir a mula. É a mula. É a mula. É a mula que não pode reproduzir. Você falou de burro, eu queria... Ah, não. Vou deixar pra dica cultural no final. Então vamos deixar para dica cultural. Vamos para a próxima notícia. Eleição para a prefeitura é decidida no cara ou coroa nas Filipinas. Ambos os candidatos receberam 3.495 votos na cidade de Arcadeli. Eu acho ok. Eu acho que é corretíssimo. Eu acho ok, porque você vê aí, na última eleição para nosso caso aqui no Rio de Janeiro, quem a gente teve? A gente teve Wilson Witzel O Simone e Simara Eduardo Paes. e Eduardo Paes. O cara coroa aí resolvia tranquilo. E se duvidar, o cara coroa resolveria o problema do Rio de Janeiro hoje em dia. Eu acho que resolveria tranquilo. Porque, e pensa bem, se não for um cara e coroa, poxa, não precisa nem ir pro segundo turno, pode fazer um 0-1, um chocolate. Não, mas Zerion acho que fica... É mais difícil, porque Zerion precisa de 3 pessoas, certo? O 0-1, o Romário ia se dar bem, porque ele é malandro. É Na verdade, hora que o é pessoal verdade. ia botando 0, verdade. ele estaria botando 1. O Romário seria... Se O fosse Ra- Zerion, o Romário seria presidente. Se fosse, com certeza, se fosse 0-1, o Romário seria... Presidente não, seria governador. E presidente, claro. Claro, porque o Romário ele é muito ligeiro. Porque quando ele... E o Romário, quando ganhava no cara ou coroa, ele ficava com o campo e a bola. Ele campeia a bola. Então, no Zerion ele seria Que presidente nem pode ou fazer governador. isso, nem pode fazer isso. Mas Mas ele o é o Romário é Romário. malandro. O Romário ganhou. Romário, inclusive, que eu gostaria de mandar um forte abraço aí pro Romário aí. Eu também, Se tiver ouvido. nosso senador aí do Rio de Janeiro. Ele ainda é senador ainda? Ele ainda é senador. Pô, graças a Deus. Graças a Deus. Aí. Fica senador, Romário. Não vem por executivo. Não gosto muito de você. Levou o Brasil nas costas em 94, mas Porra. nem por isso você merece ser governador do estado do Rio. Você acha que o Romário seria um governador melhor do que o Wilson Witzel? O problema não é ser melhor. O problema eu acho é ser pior. Assim, pior que Você o... acha que seria pior? Não, eu justamente acho. Isso. Eu acho que não seria pior. Então já tá bom. Sabe? Ser pior que o Crivella. Ser pior do que... Porque, não sei se você já parou pra pensar isso, Mustro. A gente tá vivendo a pior trinca da história do governo político. trinca. Se Crivella... fosse um jogo de pôquer, eu não apostava. Crivella... Witzel? Witzel, o famoso Kinder Ovo, O famoso Kinder Ovo, Homer Simpson já chamaram ele. Homer Simpson E carioca. Bolsonaro. Isso se não é os 3 sinais do apocalipse, eu não sei o que é. Calma que tá faltando o quarto. Tá faltando o quarto. Qual vai ser o quarto aí? eu não sei. Qual vai ser o quarto aí? Fica aí a... Fica aí. O Witzel que declarou que tinha... Como é que é o lance lá em Harvard? Declarou Declarou explodiu que tinha a sessão. doutorado em Harvard. Doutorado em Harvard, mas aí sabe qual a desculpa que ele deu? Ele deu que ele tava estudando de madrugada pra... É que ele tinha a intenção de se formar em Harvard. Ele botou no currículo. Então aí, pra todos aí, eu sou doutor em medicina por Yale. Inclusive foi assim que você conseguiu seu emprego. Se conseguir, foi assim. Eu declarei lá que eu sou qualificado, aberto, tenho inglês, francês, Por quê? italiano. Porque todo mundo sabe que na verdade o que vale é a intenção. O que vale é a intenção. O que vale... Então se ele tinha intenção de entrar em Harvard e tal, ele está qualificado. Eu acho que ele tá certo.
Eu também. Porque quantas vezes você já viu em livros de autoajuda que é para você conseguir algo você tem que materializar. Então o que ele fez? Eu vou estudar em Harvard. Ele mentalizou tanto que ele estudar em Harvard que tá lá no currículo. Na verdade, pode ser que ele estudou em Harvard. Só que, ó, Na cabeça dele. na cabeça. Então aí. E o estudo de verdade acontece onde? Aqui, ó. Acontece na cabeça. Na Porque não adianta cabeça. eu ir pra Harvard e não ficar pensando. E ficar Fazendo bagunçando. outra coisa, exatamente, foi um balbúrdio. Fazendo balbúrdio. Que coisa que o Wilson não faz. Jamais. Apesar de ter o doutorado dele ser na UF. Olhei. Então. Mas eu tenho certeza que ele era o paladino dos bons costumes. Ah, com certeza. No tempo dele não era assim. Com certeza no tempo dele que é agora, né? Porque ele tá concluindo o doutorado agora, então. ele. Será que ele ficou abalado com os cortes pra UF? Cara, eu acho que não. Eu acho que ele nem ligou, né? Eu acho que não. Ele acho tem que- dinheiro. Ele tá em Harvard, cara. Ele tá errado, ele tá pensando mais alto aí. Exatamente. Próxima notícia? Startup alemã apresenta protótipo de táxi voador. Veículo de 5 lugares é equipado com 36 motores elétricos e tem alcance de 300 km, com velocidade máxima de 300 km por hora. 36 motores elétricos. 36 motores elétricos. Eu fico pensando, como é que... Pô, mano. É muito motor, cara? Eu acho que táxi elétrico assim, ele queria dizer que é um mini helicóptero, né? Não. O helicóptero mini avião? ele tem um motor. Mas não é elétrico o motor do helicóptero. Isso só prova que o motor elétrico é ineficiente. Porque você Se precisa você de ter 36 para fazer um aí de gasolina, entendeu? Mas Então é verdade. já tá na hora de acabar com esse negócio de eletricidade aí. Não dá em nada. Esse Desde que negócio- aquele garoto lá começou a empinar a pipa lá nos Estados Unidos lá. Pessoal, Eu isso é falei coisa que de não ia dar em americano. nada, isso é coisa de americano. Isso é coisa de americano. Tá Tu vê chegando na na Alemanha China, agora. que é um bom comunismo de verdade. Na China não usa o quê? Carvão. Não, a China usa a gente. Morreu, tu taca no forno. Poxa, assim que é bom. Na China usa carvão, pô. Esse negócio de eletricidade eu não sou fã, não. E a China é a segunda maior economia do mundo. Podendo Exatamente. ser a primeira e poucos anos. Mas esse tipo de táxi voador é o tipo de coisa que não daria certo no Brasil. Ah, com certeza não. Porque a linha chilena, A linha chinesa. ela já faz estragos visíveis nos nossos motociclistas aí, entendeu? Chegando a cortar até a lataria e capacete. Tipo, É verdade, corta capacete, mano. e como que o taxista do Rio de Janeiro ia brigar com outro? Ia ser difícil. Porque o taxista, todo mundo sabe, que ele não briga porque ele quer. É porque tá no contrato dele. Faz parte da cultura. Faz parte da profissão, eu diria. A pessoa passa por você de maneira um pouco mais ríspida, que você não gosta, você é obrigado a brigar, a xingar. Como que ele vai fazer isso no céu? Não pode. Exatamente, fica difícil. Aí você vai ter que botar taxistas mais calmos, taxista ciclista. Inclusive, taxista que gasta muito dinheiro com a manutenção, imagina, a manutenção de 36 motores. 36 motores. A passagem vai ficar aí quase $3 aí, de tão cara. Entendeu? E ele não vai poder mandar aquela, eu conheço um caminho mais curto que não tem trânsito. Porque no céu não tem trânsito. Não tem. Ou vai ter trânsito no céu? Ah, em dia ali na Vila da Penha ali, quando tá nas férias, fica cheio de pipa. Então. Que é o perigo da linha chilena que eu tô falando pra você. Aí Tem tem que que fazer ver. um contorno. Tem. Não é qualquer hora Às que pode andar, não. vezes tem 36 motores justamente para essa pipa pegar. E aí E já tem o outro Tem funcionando. outro funcionando. Pra evitar a queda aí. Mas como que é na Alemanha, não tem pipa na Alemanha. Informação aí pra você. Não tem pipa na Alemanha? Não tem pipa na Alemanha. Disso eu não sabia, não. Ah, deve ter pipa, mas não tem campeonato de pipa. O UFC das pipas. O UFC das pipas que rolou aqui em São João esses dias. Mas você que tá nos ouvindo aí na Alemanha, tem saudade aí do Brasil, quiser soltar pipa, no Google Play, Google Play, você pode baixar o Pipa Combate. Pipa Combate que é uma excelente jogo. É uma experiência quase que real. É real. Quase que real. Se você coloca aquele óculos 3D, tem até os gritinhos. Tem até os Bota gritinhos. outra. Bota outra. Ai, meu pato. E a gente tá. Tu acha que a gente tá brincando, mas não, a gente não tá brincando, não. Tem Tem, o combate, tem os gritinhos mesmo. A Pipa Combate aí. Tem o Pipa combate. Combate, fica aí a dica.
Você que é da empresa criadora da Pipa Combate, patrocina a gente. Se quiser patrocinar aí, eu tô aceitando dezão. Ou Serol. um rolo de chilena, poxa. A chilena não que mata muito. É, né? não pode. Pega na. Sério, não só tem pipa com linha chilena, porque a chilena é do mal. Só em campos descampados, daí pode. Porque não tem perigo de É, morrer. exatamente. Só se você tiver. Corre o risco de você morrer. Mas você tá soltando. Não, então mas se você pode. tá soltando pipa no campo descampado e tem um motoqueiro passando lá, boa coisa ele não tá fazendo. Boa coisa ele não tá fazendo. Provavelmente ele vai se assaltar. Então Se morrer, tiver dois na garupa, então. Então se morrer, morreu. Então já dizia Ivan Drago. Se morrer, morreu. Próxima notícia. Próxima notícia. Líder do partido do Brexit é atingido por milkshake de banana e caramelo. Nigel Farage, político inglês que é contrário à União Europeia, ficou irritado com o incidente. Homem de 32 anos foi preso. Eu queria saber em que esse homem ele vai ser atuado. Se fosse a minha mãe, seria desperdício de comida. Um milkshake de banana não é de se jogar fora. Não, jamais. Eu nunca provei o milkshake de banana. Tem o de paçoca no Bob's. Que não é tão bom. Não é bom. Não é que não é tão bom, não é bom. Eu fui lá e falei, caralho, o milkshake de paçoca vai ser tipo do caralho. Aí a mulher chega lá, bota aquele copinho lá com aquela parada branca lá, que é o sorvete de creme, né? Que o sabor vem depois. Aí ela pegou 2 paçoquitas. Na minha cara, jogou, bateu no bagulho e me deu. Eu falei, mas é isso? Você que tinha algo especial, entendeu? Mas você. Ela jogou a paçoquita no sorvete. Mas eu sou. É paçoquita no sorvete. Eu, como um bom nacionalista, eu como mesmo assim no Bob's, porque ele é brasileiro. O Bob's é brasileiro? O Bob's é brasileiro. Tá de brincadeira comigo. Tu acha que eu faria uma coisa dessa? O Bob's é brasileiro. Tu acha que eu brinco com o Bob's? Não, jamais. Então, fica aí. Você que é nacionalista, votante do Bolsonaro. Você que é brasileiro. Você que é brasileiro, completa 18 anos, coma no Bob's. O Bob's é bom, cara. E o engraçado desse cara é que sempre ele tem tomado milkshake. Pera lá. Você tá falando É. que a invenção do ovo maltino é brasileira? Não, tô falando que o Bob's é Não, mas o brasileiro. milkshake de ovo maltino só tinha no Bob's. O milkshake de ovo maltine, sim. É brasileira? É. Olha aí, O Você milkshake... que Não, era- peraí. não, Deixa eu mas- completar. Da Mas informação o direito. ovo maltino só serve pro milkshake. Serve pra mais o quê? É verdade. É verdade. Até a criação do milkshake de ovo maltino, o ovo maltino ele ficava lá. E o Bob's também é o criador do mau atendimento no fast food. Então, tudo de bom aí que você pode querer em um fast food. Mas aí, o Bob's te já é a oferece. característica brasileira que vem das repartições públicas. Isso, E isso exatamente. aí não tem como fugir mesmo. Uma vez, uma atendente do Bob's gritou com a minha amiga. Que ela deu o troco assim, ela tava 15 centavos. Uma atendente do Bob's, 15 centavos. Aí a minha amiga, o quê? 15 centavos. 15 centavos! Deu um gritão assim, ficou um clima ruim, mas a gente entendeu. Mas ela entendeu que era 15 centavos. Mas ela entendeu. Mas o que era que o Bob está vendendo? Tava Bala faltando Juquinha 15 agora? centavos, faltando tá. 15 centavos. Pensei Ela que o Bob- deixou claro depois do grito que tava faltando 15 centavos. Mas voltando agora à notícia, esse amigo aí do Brexit, ele, toda vez que ele sai em público, joga um milkshake nele. Já virou um marco turístico. É um ele. meme, então, parada. O cara já virou. Basicamente, ele tem um. Aqui a gente tem a carteira do ladrão. E basicamente é o terno do ladrão, do milkshake. Do milkshake. E toda vez ele tá andando assim, e toma um milkshake na cara. Mas por que ele é agredido dessa forma aí? A simbologia do milkshake, eu não sei se tem uma coisa aí que o milkshake simboliza a O globalização. milkshake é sempre de banana o milkshake? Aí é uma boa pergunta. Porque eu não sei. banana não é uma fruta fácil de conseguir na Inglaterra. Não é. Porque né, o clima da Inglaterra não é favorável à banana. O clima da Inglaterra não é favorável aos seres humanos. Exatamente. Né? O clima... Sempre chuvoso. A Inglaterra, historicamente, só planta batata, né? Porque batata... Não, batata depois da vinda aqui das Américas. Depois da vinda das Porque Américas. se você não sabe, a batata é um tubérculo, né? Originário da América do Sul. E mais precisamente ali nas regiões próximas a Peru. Sim, ali dos Andes, ali Bolívia e tal. Isso. Veio dali a batata. Então, Assim como várias outras coisas também. tomate, Tomate. A pipoca. o milho.
O milho, não sei se o milho todo. O milho é lá do México, sim. O milho. Todo o milho. Esse milho aí que a gente conhece, esse aí é amarelo, é do México. Esse amarelo. América Central. Vou ficar um beijo aí pra todos os nossos ouvintes do México. E os maias aí que previram o fim do mundo. Exatamente. Que a gente tem uma teoria que o mundo acabou. O mundo acabou. O mundo acabou. Tem várias coisas não, aí provam. isso aí que tá acontecendo é a prova que o mundo acabou. Quem foi arrebatado foi. Exatamente. Os mais estavam certos e a gente não sabe. Seus amigos que morreram em 2012, então, eles estão vivos. Quem morreu fomos nós. Sabe aquele filme 2012? Ele é só um documentário de uma realidade paralela onde os cinegrafistas que estão vivos fizeram para demonstrar como foi. Exatamente, porque o mundo acabou, cara. O mundo acabou. Isso aí que tá acontecendo. Aí você, não tô entendendo o que tá acontecendo com o mundo. Então, essa é a resposta. O mundo acabou. Essa é a resposta, né? Poxa, não sei como foi eleito o Bolsonaro aí. O mundo acabou. O mundo acabou. E você que é cristão e votou no Bolsonaro não se sente ofendido. Porque a gente tá dando parabéns aí que você tava certo. Você que acreditou, não, Jesus vai voltar e vai fazer o arrebatamento. Você tava certo. Você que Jesus só não voltou e já arrebatou a galera que tinha que... Você que é um merda aí. Você que é um merda e não foi os 133 escolhidos. São só 133 só? É pouco, moço. Tu acha que Jesus vai levar todo mundo? É difícil, poxa. Se concurso vestibular abre 20 vagas, pô. Tu acha que Jesus vai abrir 1 bilhão? É um grupo seleto. É um grupo seleto, pô. É um grupo seleto. Próxima notícia. Próxima notícia. Que eu acho que é a notícia mais bonitinha que a gente tem. Que é Eduardo se casa no Rio de Janeiro hoje. Exatamente. Eduardo Bolsonaro vai se casar com a psicóloga Heloísa Wolff, de 27 anos. A cerimônia acontecerá às 17 horas deste sábado em uma casa de festas em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. Eu acho muito bom que ele vai casar com uma psicóloga. Porque... é fundamental. Eu diria que é fundamental. Exatamente. Só que eu também sou contra o trabalho 24 horas por dia. Isso... Porque essa menina aí vai ter trabalho, hein? Porque o que ele tem de paranoia aí na cabeça dele... Ou a gente tem que fazer uma reflexão aí sobre as faculdades de psicologia. Porque ou essa mulher é um mártir humanitário que tá fazendo isso por uma boa causa. Ela tá se sacrificando pela gente. Ou ela tá se sacrificando pela gente. O curso de psicologia não tá dando certo. Porque ela é maluca. Porque, assim, com todo respeito ao Eduardo Bolsonaro, é só você olhar o Twitter dele. Pra saber qual... Eu não sou psicólogo, não sou profissional de saúde mental. Mas é só você ver o Twitter dele. Então aí, ou essa mulher daqui a uns 20 anos, a gente vai olhar pra trás e se lembra da Heloísa? Da Dr. Wolff? Dr. Wolff. Se lembra da Dr. Wolff que salvou o país do caos? Ou... eu acho que é isso. Eu acho que ela tá se sacrificando pela gente. Ela tá visando o bem comum, entendeu? A gente não consegue ver os mártires em vida. A gente só reconhece os mártires em morte. Exatamente. Então, tomara que morra a Heloísa pra se tornar... Que isso. Queria dizer que o pessoal do podcast aqui deseja felicidades a Heloísa aí. E ao casal, né? Não, ao casal não. É o casal, é só ela mesmo. Eu acho felicidade pra ti. Eu não vou... Heloísa, não sei se a cerimônia já aconteceu, mas sempre... aconteceu, porque agora são 17h04 e ia começar às 16h. Não, vai sempre atrasado um pouco o padre. Então, lembre-se das novelas, que às vezes a noiva tá com uma duvidazinha e ela fala não. Não importa que ela gastou 50 mil reais na festa, mas tem tempo. Eu sei que a Heloísa ouve a gente. Escute. Então, Heloísa, você não precisa se sacrificar pelo um bem maior. Jesus já fez isso e olha aí como tá. Então, todo o nosso forte abraço aí pra Heloísa. Forte abraço. Pra ela cair em sã consciência, se afastar do mal. Aquele abraço apertado assim mesmo, sabe? Aquele que tu dá aquele de despedida, que tu dá uma acariciada, né? Que tu aperta um pouquinho mais forte, coloca o ombro o rostinho no ombro. Aquele abraço e é isso aí. Essa notícia é mais um informe da semana, né? Basicamente.
essa notícia para mais um pedido de ajuda também, que eu acho que esse casamento é um pedido de ajuda público aí da Heloísa. Ela deve estar passando por alguma enfermidade na vida ou é um mártir. Eu Ela acho que é um tá se mártir. sacrificando pela gente. Quando o padre perguntar se ela aceita, ela vai falar: perdoe, eles não sabem o que fazem, né? Porque. Ela tá se sacrificando pela gente, cara. Pode ter certeza. Beijo, Heloísa. Próxima Beijo. notícia. Próxima notícia. Governo federal aprova registro de mais 31 agrotóxicos, somando 169 no ano. Número de produtos autorizados vem crescendo há 3 anos. Aí tem a fotinha aqui do avião aqui, despejando veneno sobre as nossas comidas. E, mano, e é isso aí, cara. E eu não sei, me lembro se, mas eu acho que junto com esses 31 tá um agrotóxico da Monsanto que um casal nos Estados Unidos processou a Monsanto no valor de 2 bilhões de dólares porque tiveram câncer. Então, eu tenho essa notícia aqui, e a notícia é a seguinte. Monsanto é condenada a pagar 2 bilhões por agrotóxico Roundup. A base de... Gostou do inglês? Roundup? Foi. Isso aqui é... Isso daí é cultura inglesa. Cultura inglesa. Roundup. Parece golpe do Street Fighter. Roundup. É que é uma banda. Com certeza o Randolph é uma banda assim. Deve ter uma banda chamada Roundup. Então, cadê? A base de glicosato. Esta é a terceira condenação da empresa nos Estados Unidos. O uso do produto é associado a um tipo de câncer. Então você vê aí. Lá nos Estados Unidos a gente tem a proibição e a multa em 2 bilhões de dólares. E aqui a gente tem a liberação. Que é o quê? Então fique com... Tenha câncer mesmo. Exatamente, cara. Tenha câncer. A gente fala assim, é que os Estados Unidos ele não faz isso porque não tem sistema único de saúde. Aqui a gente tem sistema único de saúde e a gente fala, vamos deixar os trabalhadores pegar câncer. Exatamente. Que eles se tratam no SUS e tá tudo certo. Que o médico tem que trabalhar, né? O que é uma profissão que não trabalha. Eu tenho que falar isso aqui, que tu vai no médico, o médico tá com gracejo com a enfermeira, mas trabalhar que é bom nada. O médico que trabalha de verdade são os médicos de guerra. Médico de guerra, esses trabalham de verdade. Trabalha de verdade, tem que esquivar. Porque, agora eu vou fazer um editorial aqui no programa. Pode fazer. Que eu sou muito contra médico. Que médico o médico sai da faculdade e ganha 10 mil por mês. De brincadeira, assim, fazer plantão, assim, o médico ganha bem, fala, não ganhamos bem. Ganham bem sim. Ganham bem sim. E não trabalha. Eu falo, trabalho muito. O plantão, monstro, é 12 por 36. Eles ficam 36 horas descansando, monstro. Se isso não é muito descanso, tem que ter mais médico. E os médicos tem que ter cubano. Aproveitar esse seja e falar que, cubanos, vocês que estão ouvindo, voltem. Estou de braços abertos. Como é que fala volta em espanhol, pra eles entenderem? Go back. Acho que eu esqueci. Mas o mundo tá globalizado. O cubano tá ali a 200 milhas ali. 200 Tem milhas. gente que vai nadando pra lá. Com tubarão assim economiza a passagem. É que o socialismo é um monstro. Exatamente. Aí as pessoas saem nadando, assim, constrói canoa de barco, porque lá constrói canoa assim de papel higiênico. Porque lá não tem nada pra construir canoa. Não, Cuba a única coisa que funciona em Cuba é segurança, educação e saúde. Só. Não, é bom a gente ver que a educação realmente é muito boa, porque os engenheiros são tão foda que eles montam canoa com papel higiênico. Papel higiênico. Então você aí que tá aí, ó, reclamando aí de fazer o seu TCC aí, ó, os caras lá são foda. TCC da Universidade de Havana é na prática. Na prática, exatamente. Tá vendo lá, ó, Miami, tem que chegar lá. Tem que chegar. Tem que chegar lá. Tu acha que as pessoas fogem de Cuba porque quer? Não, é pra passar na faculdade. Exatamente. É a última prova do ano. É a última prova. E poucos conseguem, hein? E por que você acha que todo mundo lá em Cuba tem faculdade? Porque ou você atravessa lá e pega o seu diploma ou você morre no caminho. Morre no caminho. Então você tem uma elite lá totalmente letrada. Beijo, Cuba. Beijo, Cuba. Beijo Camila Cabello, que é cubana. Camila Cabello eu não conheço. É uma grande cantora hip hop que fala Havana, Urna. Ah, eu sei. Forte abraço aí, Camila Cabello aí. Exatamente.
Essa música é boa. Eu pensava que essa música era da Rihanna. Não, não é da Rihanna. É, vocês meninos têm tudo as vozes parecidas, né? Tem a voz muito parecida mesmo. Mas a Rihanna é muito bonita. Aí fez algum... A Rihanna, ela fez alguma coisa com o Donald Glover que até hoje eu não sei o que é. Porque eu não pesquisei, eu só vi as fotos. As fotos estão muito bonitas. Mas eu não vi o que é. Donald Glover também é um rapaz muito bem apessoado, muito bonito. Donald é sensacional. Um homem sensacional aí que eu me espelho muito aí. Vou fazer um parênteses que não é a dica cultural, porque aqui a gente trata os espaços do programa com seriedade. Exatamente. Não vem entrando qualquer coisa no meio do programa, não. Exatamente. Mas fazer um parêntese, vejam Atlanta. Atlanta é muito bom. Próxima notícia. Exército afasta de atividades com armas de fogo militares que foram soltos e respondem por fuzilamento em Guadalupe. Essa é a notícia séria do programa, aqui que não é só entretenimento, a gente procura alinhar o riso com a seriedade. Exatamente. E agora falar desse absurdo. Isso é um absurdo. Do que é exatamente o que é o Brasil. Exatamente. É um dos maiores retratos do Brasil dos últimos tempos. É a prova do que o mundo acabou. É um dos maiores retratos do que é o Rio de Janeiro, talvez nos últimos 50 anos. 50 não, que eu tô sendo muito... Mas pelo menos nos últimos 30 anos. É isso. Eu diria que nos últimos 300 anos. Porque não... Eu diria... desde que o Brasil... o Rio de Janeiro tem quantos anos? Deve estar... 250... Não, 400 e pouco. 450, que eu lembrei daquele login que... 450? 450. O Rio de Janeiro tem 450 anos e talvez esses 450 anos não teve um ano que não teve um negro inocente sendo morto e o matador desse negro inocente sendo totalmente inocentado. Não teve. Porque é um absurdo. Uma pessoa, só um soldado, só um tenente, um oficial, deu 77 tiros. Teve um cabo sargento que deu 26 tiros. Só uma pessoa. Você aí, de cara. Imagina, uma pessoa deu 77 tiros. Aí você pensa aí, tipo, 77. Você tem que carregar aí o FAL 3 vezes e descarregar a pistola também. É uma ação que, no mínimo, para eles darem 200 tiros, durou 2 a 5 minutos. Se os caras forem bons. Tem que recarregar rápido. Tem que recarregar rápido. Então, o advogado dele, tudo bem, o advogado tava fazendo um papel dele que é ser escroto. Mas ele falou que não tinha provas de ligar que eram os militares ao crime de forma que eles foram inaptos ali. Não tinha como provar isso, que eles foram ineficientes, a defesa é que eles estavam fazendo o trabalho deles. Agora, se o trabalho deles é dar 200 tiros no carro de uma família... Cara, eu acho que isso aí é um erro de treinamento, porque eu já fui stand de tiro e aquela marca lá pro pessoal mirar é uma pessoa. Não, é uma... Silhueta. É uma silhueta negra. Entendeu? Aí o pessoal viu andando assim, associou o treinamento e efetuou os disparos. Eu só quero então, acredito que só quero deixar tem que claro mudar aqui, a silhueta. Só quero deixar claro que eu não tenho o nome do músico agora que morreu, mas morreu um músico negro que tava indo para um chá de bebê. Exatamente. Não era um chá de revelação, mas era um chá de bebê. E a revelação é o samba aí. Forte abraço. O outro cidadão que morreu era um catador. Catador de latinhas. Um catador de latinha que a mãe dele falou que ele tava construindo o barraco deles para ele morar com a mãe. E ele só morreu porque ele foi ajudar lá a família a abrir a porta do carro. Ele foi ajudar. Ele abriu a porta lá do carro lá e conseguiu salvar a família. Ele podia estar se escondendo, ele podia estar fazendo... Ele podia ser um dos caras que estavam... Porque, assim, vamos falar sério. Cara, soldado do exército não é nenhum rico que quer oprimir. Ele é tão pobre, tão fodido quanto a gente. É verdade mesmo. Então, esse cara tá dentro de uma sociedade que isso é tão banal que nem ele mata os próprios pares
E ele não consegue ver que ele tá errado. Porque, cara, não tem esse... No Brasil não tem esse reconhecimento de classe. Não tem nem pessoa esse reconhecimento de raça. Não existe. Não existe. Nem esse reconhecimento de raça. Porque o que eu tenho uma das definições de genocídio, que é genocídio, você é extinção de um povo. Você pode extinguir ele matando ou suprimindo a cultura. É um genocídio cultural. Exatamente. Porque a cultura do povo é o povo. Como você define um povo? Da forma como ele se expressa culturalmente. Então, se você tem essa supressão da cultura, você não tem esse reconhecimento do povo, que ele pertence à mesma classe. Fazer uma citação cultural agora, tem um ponto de capoeira que é Dona Isabel, que é do mestre, eu agora esqueci o nome, Tony Vargas, que ele cita um artigo da Constituição. Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil. Decreto número 847, de 11 de outubro de 1890. Capítulo 13. Os vadios e capoeiras. Artigo 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecido pela denominação capoeiragem. Andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordem, ameaçando pessoa certa ou incerta ou incutindo temor de algum mal. Pena de prisão celular de 2 a 6 meses. Parágrafo único. É considerada a circunstância agravante pertencer o capoeira a algum bando ou malta. Aos chefes ou cabeças se imporá a pena em dobro. Yeah! Assim, pra não ter essa visão, eu vou ser de casa, não sei se você sabe, mas a gente não tem. A Princesa Isabel não foi uma salvadora. Ela fez um processo político que era inerente do período. E desde o começo da escravidão até hoje, esse genocídio não acontece. Esse caso da proibição de capoeiragem é um caso muito claro disso. Você acabar com qualquer identidade que te faça refletir sobre quem você é. Então, esse período, esse fato, esse genocídio contra o povo negro é um fato até hoje. Você perder essas identidades, você querer acabar com essas identidades, e você consegue, na maioria dos casos. Sim. Porque, cara, quantos amigos seus que são negros, você sabe que são negros, eles se dizem pardos. Exatamente. Então a gente... A falência do Brasil, eu vou falar uma frase muito comunista, a falência do Brasil não passa por corrupção, não passa por nada. A falência do Brasil é um projeto. É um projeto para quê? É um projeto de genocídio para acabar com pobres, negros. Todo mundo que se ferrou ao longo da história, né? É um processo muito bem elaborado. Porque, mais uma vez, esse caso é tão revoltante, mas é mais um exemplo disso. De um pobre matando outro pobre e ninguém se derramando em lágrimas. Exatamente. Sobre isso, sabe? Porque ninguém... Não assusta, né? Não assusta. É algo que não assusta. É algo que virou comum e não assusta. É algo que... Eu lembro quando não é querendo comparar, mas já comparando, né? Teve um filho de uma atriz da Globo que ele foi assassinado também. Ele tava andando de skate num túnel. O túnel que desabou essa semana, não é isso? Esse túnel desabou? Um pedaço dele caiu. Caralho. No túnel acústico, Rafael Mascarenhas. Ganhou até o nome dele. O Cissa Guimarães. Garoto, E, tipo, ele tava andando de skate no túnel, ele foi atropelado, o túnel tava fechado, e um motorista invadiu e acabou matando o rapaz. E foi uma comoção nacional, tá ligado? Teve, tipo, passeata, os caralho. Tipo, beleza, tem que ter mesmo.
Mas quando acontece algo desse tipo, você vê a disparidade de questão de importância. Só deixar bem claro, ele era filho de uma atriz da Globo, num túnel da Zona Sul Carioca, andando de skate, assim, não é justificativo nem nada, mas ele também tava cometendo uma infração. Ele também tava cometendo uma infração. Agora, eu vou dar um exemplo que acho que foi uma diferença de 3, 4 meses. Foi no mesmo ano que o Thor Batista atropelou e matou o cara de bicicleta na Washington Luiz. Na Washington Luiz. Sendo que ele tava quase 280 por hora. Sim. Esse trabalhador que tava andando de bicicleta, voltando pra casa, ele não ganhou um túnel com o nome dele. Ele nem. A gente não tá falando trabalhador de bicicleta porque a gente não se lembra o nome dele. Exatamente. Porque é corriqueiro. Ele é mais um. Cara, vamos falar claramente. Não é querendo falar, morreu o Playboy e a gente não liga. Não, qualquer morte é sentida. Exatamente. Mas a morte de um trabalhador na Baixada Fluminense é mais um dia. A morte de um branco que andando de skate é comoção nacional. Exatamente. Essa é a grande diferença. O músico e o catador de latinha que morreram em Guadalupe, vítima de 200 tiros dos militares, eles são estatística. Amanhã, semana que vem, a gente não vai lembrar deles. A gente não lembra hoje o nome deles. Ele vai ser número. Morreu mais um pobre, negro, trabalhador de 27, de 18 a 37 anos, de periferia e tal. Esses dois caras são mais um. O Rafael Mascarenhas ele é uma comoção nacional. Isso que tem que mudar. Isso que é o projeto. O projeto é isso. O projeto é esquecimento de quem construiu o Brasil. Que somos todos nós que aqui, todos nós que somos os mais afetados pela violência urbana no Rio de Janeiro, somos os que mais morremos, os que mais sustentamos essa cidade, e mesmo assim nós somos fadados ao esquecimento. Exatamente. E citando MV Bill. Como pode ser tragédia a morte de um artista e a morte de milhões, apenas uma estatística. O rap nacional ele é muito importante para falar que são muitas vezes pessoas que tiveram voz, que nunca tiveram voz, que só conseguiram ter voz através do rap. O rap é muito importante. O rap hoje, eu acredito que ele é a única música que atua politicamente. Porque antigamente você tinha MPB, você tinha galera tipo da Chico Buarque, Caetano Veloso, que eles faziam música política pra bater de frente com a ditadura. Hoje em dia, cara, a música política tá na periferia, mano. Quem faz música política hoje é a periferia, são os caras do rap. E é outra coisa, é a música política de quem não teve voz. Batendo nesse ponto novamente, é a música política que não teve voz. É um cara que é o trabalhador que ele é morto voltando pra casa de bicicleta, é o trabalhador que tá indo no chá de bebê, é o catador de papel que tá tentando salvar uma família. Deixa eu explicar. O cara morreu porque ele tá querendo ajudar outra família. Exatamente. Tem uma música que é do... Agora esqueci o nome do autor, mas é Zelão, que é um pobre ajuda outro pobre até melhorar. Eu acho que esse é o exemplo mais caro, mais caro disso. Esse cara, um catador de papel morreu tentando ajudar outra família. Então, a liberação do... eu já esperava, falando da notícia, eu já esperava, porque eu não esperava. O Ministério Público é um Ministério Público militar. É militar julgando militar. Isso é o maior absurdo da história da face da Terra. É muita cara dura, cara. É dar a volta pra matar, cara. E que a gente... Mas sempre teve. Mas é muita cara dura. O nosso governador hoje, em campanha... Gente, a gente viu um estado de exceção, que o governador do Rio, em campanha, ele fala, eu vou falar pra tirar na cabecinha. Com essas palavras sádicas. Se isso não é... Cara, em qualquer país... Não tô falando europeu, não tô falando... Em qualquer país sério, em qualquer país que as pessoas são minimamente humanas e não estão até o teto de porcaria, de não ter noção mais do que é real e do que é ficcional, do que é real e do que é um filme de terror, em qualquer país, esse cara seria execrado
da vida pública. Agora, nós não, nós elegemos. Porque é isso o mais pesado de hoje em dia, desse projeto de Brasil. A gente tá tanto num torpor que a gente compra o discurso de quem não é a gente não compra o nosso discurso. A gente não compra um discurso de pacificação das zonas periféricas. A gente não compra um discurso de tentar trazer mais educação, mais infraestrutura. Não, a gente compra um discurso de matança. E, sinceramente, não vai ter melhora. Não vai ter melhora. Porque, cara, a gente já tá nisso há 30 anos. Cara, eu acho que pode ser a virada de chave, né, mano? Pode chegar no ápice que a gente consiga perceber que... Eu imaginei que a virada de chave seria a morte da Marielle. Não, mas não foi. E daqui a pouco vai fazer 2 anos. E a gente tem uma resposta muito qualquer coisa de um cara que pode ter matado ela, que era matador profissional. A gente não tem a mínima de quem mandou matar. Saiu uma notícia essa semana que um policial militar, um delegado da Polícia Federal foi afastado porque queria... Tinha indícios de entrave nas investigações. E feita, não é qualquer juiz que fez esse afastamento, não. É a Procuradora-Geral da República. Sim. Ela que entrou com o processo no Ministério Público. Então, eu justamente pensei que seria a mudança de chave, seria a morte da Marielle. Mas não é. Então, não dava pra ser a morte da Marielle, porque logo assim, até quando a Marielle morreu... No mesmo dia... Aquelas fake news falando que ela era tipo, mulher do NEM. Uma desembargadora falou isso. Exatamente. Uma desembargadora falou que ela era sempre alguma coisa com ela e com o Jean Willis. Né? Porque, cara, é o tipo de pessoa que se perpetua no poder. É claro. Como é que você vai governar pra uma classe que você não conhece? Não, você não conhece e o problema não é só conhecer. O problema é tentar esmagar, tentar sufocar. Mas esse é o problema, cara. A pessoa não conhece. Ela não conhece. Mas não conhece, não é só um desconhecimento. Chega a ser uma ferramenta. Chega a ser... não é porque eu não conheço, logo eu temo, logo eu não quero. Não, talvez eu até conheço muito bem, eu quero deixar ela no lugar dela. Deixar ali naquela encaixotada e se matando e cada vez pior. Porque é isso. O processo de divisão geográfica no Rio de Janeiro, ele é muito forte. Você tem caixinhas onde certas pessoas têm que circular. Até a gente sempre brinca, né, Musta? Com um exemplo mais forte do metrô. O metrô aqui eu tava até pensando nisso hoje mesmo. O metrô no Rio de Janeiro, ele tem 3 linhas, né? Uma que vai da Pavuna até Botafogo, outra que vai da Tijuca até Ipanema, Uruguai até Ipanema, e outra que vai de Ipanema até Jardim Oceânico. De finais de semana... Jardim Oceânico não, até a Barra. Jardim Oceânico é o nome da estação, até a Barra. Dias de semana funciona perfeitamente e a integração entre as linhas. Final de semana, que é justamente o dia de folga, é o dia que muita gente vai na praia, né? Porque sempre foi assim. O metrô, ele só vai até a Estácio e você tem que pegar integração. Muita gente vai pensar, que bobeira. Isso não tem nada demais. Mas é um retrato tão grande do que é uma barreira. Essa barreira. É uma barreira. Essa barreira que sempre teve no Rio de Janeiro, sempre vai ter. São os muros invisíveis. Caramba, perfeito. Vou até aplaudir aqui. Muros invisíveis. É um retrato tão perfeito do que é isso. Sim. Que é outro retrato perfeito? Pedágio da linha amarela. 7,50. É um pedágio na mesma cidade. Você não muda de cidade. É um bairro... Gente, é uma versão tão grande. De um bairro para o outro. Não dá 10 minutos.
Você pode cruzar a Não, pé. dá 10 minutos. Você pode cruzar a pé. E é um bairro de Subúrbio. subúrbio, Ali é subúrbio. Jacarepaguá. Ali é o que? Taquara? Não, ali é Lins, Engenho Novo, Água Santa, Água Santa, por aí. É. Que é um bairro de... Meyer, Água Santa. Que é um bairro... são bairros de moradia, basicamente. É bairro com IDH baixo. São bairros pobres, precarizados. E Água Santa tem um presídio ali perto. E de um outro lado do pedágio tá a Barra da Tijuca, que é um bairro construído em cima de um mangue por gente rica. É basicamente... A Barra, a melhor definição da Barra é essa. É uma cidade construída em cima de um pântano porque não tinha mais prédio para construir na Zona Sul. Exatamente. E só por esse fato você tem que pagar R$8 para cruzar na mesma cidade. É uma barreira. Se eu não me lembro, Thiago, me corrija se eu estiver errado, mas na Pode corrigir. Constituição diz que o cidadão tem que ter garantido o direito dele de ir e vir. Sim, mas é aquele Só contorno, né, cara? só- Você pode ir por outros caminhos. Só que você vai ter que dar tipo, uma puta volta pra estar dentro tipo, de favela o e que tal. mais o que eu agradeço do Carioca é que mesmo ele sendo impedido de chegar em lugares onde ele quer chegar, ele dá seu jeito. Porque final de semana a praia sempre tá cheia. Sim, sim. Sempre tem. Quando a gente sai, sei lá, a gente vai pra algum lugar lá pra baixo, a gente encontra alguém, a gente fala. Sempre a gente encontra alguém da Baixada, alguém. Porque, mesmo com essas barreiras, a gente tem que ultrapassá-las. E só a gente ultrapassando essas barreiras é que a gente vai conseguir que menos catadores de lixo morram, menos músicos indo pra chás de bebês morram, menos trabalhadores voltando pra casa de bicicleta morram. Eu acho que acaba aí meu monólogo de muito tempo. Não, eu acho que é isso, cara. A gente tem que se fazer presente, né, mano? Não pode deixar essa parada morrer. Esse é o bagulho que eu não vou deixar morrer. Papo reto. Eu tenho pra mim como tipo, sei lá, meta de vida, mano. É um mote pra mim. Porque a gente já teve vários assassinatos, assim, de pessoas que morreram. Teve aquele jovem ali perto daquele morro ali perto, de frente pro Chapadão. Aqui, próximo a Pavuna. Pedreira? Ali na Pedreira, que tinham 5 jovens num carro, que eles estavam indo comemorar que um deles tinha sido contratado, Tinha que ser com a primeira carteira assinada. primeira carteira assinada, e tomou mais de 100 tiros da polícia. Ali, no caso, foi a polícia. A polícia falaram que eles eram bandidos e nada se provou. E também isso é algo que caiu no esquecimento. Esse caso, o que ele tem de diferente... Cara, não sei. Não sei se tem de diferente, porque é parecido. Mas é algo que não tem como questionar, porque tem as imagens, mano. Tem as imagens. Tem as imagens. Não tem como Tem as você imagens. pegar e falar, não é. Tem Mano, um contorno mais sádico desse caso de Guadalupe, que é a tinha esposa- criança, cara, dentro do carro. Tem isso. Ali, não, tipo, você, tipo, tá errado. O que teve aqui perto da Pedreira tá errado. Mas o cara, ele pode, sei lá, ele pode inventar o que ele quiser, tá ligado? E fica difícil de contestar. Ele pode falar, não, era um carro saindo da favela, cheio de homem, tava escuro de noite, eu atirei. Porque a minha é isso. vida... Esse é o modus operandi. Eu atirei. É minha vida que tá ali, você não sabe como é tá na, tipo, E na linha reforçando, de frente. e esse policial, ele é só mais um explorado, ele é só mais um precarizado na história. Esse cara não tá vindo da elite descendo pra matar. Esse cara é uma arma criada. Exatamente. Tem uma música do Racionais que pergunta: eu sei e você sabe o que é a frustração? Máquina de fazer vilão. E sobre Guadalupe, é porque, tipo, era de dia. Plena luz do dia. Era um domingo, né? Foi um domingo. Foi um domingo. Domingo, de dia, tá ligado? Tipo, não tinha situação de confronto ali. A história... E foi filmado. E a primeira história que foi dita foi que eles reagiram à injusta agressão. Abre aspas. Isso tá escrito, não só na minha cabeça, porra. A guarnição reagiu à injusta agressão. O que mais me deixa puto é o fato deles inventarem uma história pra embasar o erro que eles cometeram, cara. Você tem noção disso? Porque se não tivesse
se não tivesse... Se eles desmentissem a culpa. Não, se não tivesse gravado, a história que ia prevalecer era a história que eles contaram. Se não tivesse gravado, talvez a gente essa notícia nem teria tomado os contornos que ela tomou. Sim, porque eu vi essa notícia, tipo, assim que aconteceu, porque eu tava no Twitter e eu vi o cara falando, tipo, o exército brasileiro acabou de matar uma família aqui, e tipo, o cara filmando. E eu fui procurar nas interwebs e, tipo, não tinha nada escrito ainda, tá ligado? Só tinha um vídeo no Twitter e depois que foi acho que saiu primeiro nas Vozes das Comunidades, né? Foi, Voz da Comunidade. Siga no Twitter, Voz da Comunidade. Siga também onde tem tiroteio também. É um estudo antropológico, eu diria. Sim. E o caso de Gadelha tem contorno de dramaticidade, assim, de sadismo. Porque, a primeira coisa que tem que ser explicada, que nunca foi explicada, o que o exército estava fazendo ali? Isso não foi explicado, não vai ser explicado, mas temos que perguntar, o que o exército estava fazendo ali? Não era dever do exército estar ali. Segundo, a esposa do músico, ela falou que ela pediu socorro para os soldados do exército, eles negaram e ainda debocharam dela. Debocharam. E ficaram rindo, ficaram no mesmo lugar, olhando o marido dela morrer, olhando o caçador de latinha morrer e rindo da situação. Exatamente. Eu acho que esses dois fatos mostram... Eu acho que é uma completa desvirtuação dos ideais do exército. Porque o ideal maior do exército é proteger o seu povo de ameaças externas. Quando você começa a olhar o seu próprio povo como uma ameaça, você tá degringolando a parada. Mas temos 21 anos que foram assim, né? Sim. Então, eu acho que não tá tão longe do papel do exército, assim, né? Não. Pelo menos tem o que se espera e tem o real, né? A realidade é muito pior do que a expectativa. Sim, foda. Acho que a gente pode fechar, né, o programa de hoje. Vamos para as dicas? Dicas culturais, então. Quer começar com as dicas? Beleza, então vamos pra dica cultural agora? Vamos. Então, a minha dica cultural é de um rapper, né, que essa semana aí eu, tipo, me pegou desprevenido. Que eu não sabia da existência, mas foi uma grata surpresa. Que é o rapper Coruja BC1. Ele lançou um disco essa semana, chama Psychodelic. E, cara, só escute. Só escute. Tem uma música dele que se chama Apócrifo, que ela tem um verso que diz assim: Punchline não, brasileirei. Linhas de murro, às vezes me sinto meio Shrek, eu lhe volto e só vejo burro. Punchline não, brasileirei. Linhas de murro, às vezes me sinto meio Shrek, eu lhe volto e só vejo burro. Ó. Então, mano, se isso não é motivo suficiente pra você escutar o Coruja BC1... Dá até pra mandar numa balada isso, bro. Dá, pô, isso aí é uma cantada, pô. Se isso não é motivo suficiente pra você escutar, eu não sei o que é. Eu só queria dizer que eu acho que Coruja Psicodélica é uma entidade do Hora de Aventura. Exatamente. Será que teve inspiração aí? Eu acho que com certeza. Vocês aí, nossos amigos aí, ouvintes aí, que tem contato aí com o nosso Coruja Psicodélica. Pergunta se ele assiste. Pergunta aí. Se você estiver assistindo aí também, Coruja, forte abraço e tem influência. Ele é da onde? De São Paulo? Ele é rapper de São Paulo? Deve ser de São Paulo. Não sei de onde ele é, não. O São Paulo é o túmulo do samba, mas é o berço do rap, né? Cara, eu fui em São Paulo recentemente e eu gostaria de recomendar aqui, você que é de São Paulo, você que não é também, siga no Instagram, Samba no Querosene. Que eu cheguei lá e, porra, eu escutei um batuque diferente. Eu falei, ué, o que será isso? Cheguei lá, me deparei com uma excelente roda de samba. Em São Paulo. Em São Paulo. Vinícius de Moraes ia ficar puta vida. Por quê? Porque é a frase dele. A frase, o São Paulo é o túmulo do samba, é do Sério? Vinícius de Moraes. Eu discordo. Eu acho que o samba, ele rompe barreiras. E, cara, pra você fazer samba, você tem que ir, ter o coração aberto, entendeu? E você que mora aí na Turquia e quiser fazer um samba, pode fazer. Não tem aquele grupo de... Tem um grupo de samba do Japão, mano. No Japão. Que é amadrinhado pela nossa aí saudosa Beth Carvalho. Que é também tá em Aruanda. Também tá aí. Eu vou pra minha pessoal dica. Tudo que morreu agora, vamos falar que tá em Aruanda? Vamos, com certeza. Por mim, eu já falava. Beleza, então. Eu vou pra minha dica cultural, que essa semana a gente teve o Chico Buarque sendo laureado
com o Exatamente. Prêmio Camões de língua portuguesa. Só uma pergunta rapidinho, uma dúvida aqui. Laureado vem do termo de colocar louros? Vem. Só Vem. pra saber. Vem do termo de se coroar alguém, né? Você laureia com uma coroa de louros. Exatamente. Deve ser, provavelmente, tem alguma coisa com latim, mas vem sim. Igual salva de palmas vem de salvas de palmas. De folhas de palmeiras. Sim, sim, que sim. quando os imperadores romanos passavam, pessoas atrás balançavam salvas. E se você tiver uma imaginação boa e imaginar salvas de palmas sendo balançadas, parecem o som de muitos aplausos. Exatamente. Então, o som de muitos aplausos, quando você fala salva de palmas. E informação aí inútil, mas que se você chegar na noite Exatamente. com Eu uma ia falar dessa, isso agora, eu ia com falar uma isso agora. dessa, eu vou dar uma dica pra você, ouvinte. Chega pra menina ou pro menino ou pro não binário. E você chega e você fala, hoje eu tô me sentindo Shrek. Aí, a moça vai ficar, que? Ui? Porque só tem burro. Mas você é minha Fiona. Olha Aí depois você fala assim, sabia que laureado, vem do colocar louros? A menina, no mesmo instante, você vai pro motel. Mas voltando à minha dica cultural, a minha dica cultural hoje, o Chico Buarque foi laureado com o Prêmio Camões, que é um prêmio muito seleto de língua portuguesa. Exatamente. O Antônio Cândido ganhou, o Nasso, eu não sei falar o nome dele, mas ele ganhou também. Teve poucos que ganharam, brasileiros, tem muitos. Cara, além da dica cultural, seu livro do Chico Buarque, a dica cultural é você pesquisar um pouco sobre o Prêmio Camões, que tem... Cara, uma coisa que a gente no Brasil vê pouco são literaturas de países lusófonos africanos. Sim. Então, pesquisa um pouco sobre os países africanos lusófonos. Tem a poesia e a prosa desses países em língua portuguesa são muito bons. Tem o Miacouto, que talvez seja um dos mais conhecidos, que é moçambicano. Mas tem muitos de Cabo Verde, tem Angola, também tem uma cena literária muito boa. Então pesquisa sobre o Prêmio Camões. Porque aqui no Brasil a gente tem uma visão, especialmente para nossa literatura, muito fechada. Assim, a gente conhece muitos poetas brasileiros, mas a gente não conhece muitos poetas portugueses. Muitos poetas moçambicanos. Não, português até tem bastante. Até tem, mas assim, tem, sei lá, Mas, românticos. sim, tem mais românticos, antigos, e, tá. sei lá, na era moderna a gente vai ter o Fernando Pessoa. Sim. Mas é porque o Fernando Pessoa talvez seja o maior poeta de língua brasileira, língua portuguesa. Pra mim, da ele é história. o maior poeta. Pra mim, Fernando Pessoa e Machado de Assis são os maiores. Machado de Assis é pra mim, enjoado também. pra mim são os dois maiores Machado de autores Assis em língua só portuguesa. não tem... Não, depois eu digo- do Charlie Brown Jr., do Chorão. Não, mas quando eu falo de Machado de Assis e de Fernando Pessoa, eu digo maiores. Ah, não, com certeza. De língua universal, diria eu. O Machado de Assis, ele só não é, será, top 3 romancistas da história do planeta Porque é em português. porque é em português. E será, nem 1 bilhão de pessoas falam português. Mas a minha dica mesmo, como indicação, é o livro Irmão Alemão, do Chico Buarque. Só vou buscar que ele tem uma parceria com um jornalista, uma coautoria do Buarque, mas conta a história dele, de um irmão. A história é o que se diz mesmo. É uma história biográfica que ele, já velho, o Chico Buarque, ele descobriu que o pai dele, quando morava em Berlim, que o Sérgio Buarque de Holanda, historiador brasileiro, ele morou em Berlim, deu aula de história do Brasil e foi correspondente, ele teve um filho, que ele também não sabia que tinha. E o Chico Buarque, já velho, foi buscar por esse irmão alemão dele. Então, é um romance biográfico, mas que vale a pena aí você pesquisar, fazer essa homenagem à obra, fugir um pouco das músicas, Não, é a cultura. É a cultura, fugir um pouco aí. Irmão Alemão, um livro do Chico Buarque, e com um outro pessoa que eu não sei, que eu não consegui achar aqui, mas fica a dica do Chico. Acho que é isso. A gente vai encerrar com alguma música? Não sei se você quer botar alguma música. Eu queria encerrar com uma do Mestre Tony Vargas. Botar, sabe, pode ser Dona Isabel. Pode ser Isabel. Dona Isabel. Então aí Então, a gente vai encerrar com Dona Isabel. Um beijo pra você. Quer falar alguma coisa?
Eu queria mandar aí um forte abraço aí pra você que nos assistiu até agora. E vai ter toda semana agora, hein? Vai ter toda semana. Toda semana. A gente não teve essa semana. Não, a gente teve toda semana. Teve, pô. A gente só não logo. O João só não subiu o outro, mas teve. Só subiu, mas teve. Mas teve. Quando chegar aí a 1000 inscritos no canal, a gente solta o outro aí. Tchau, tchau. Valeu. Onde é que dá pausa aí, bagulho? Acho que, pô, a gravação hoje acho que rendeu uns. Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil. Decreto número 847, de 11 de outubro de 1890. Capítulo 13. Dos vadios e capoeiras. Artigo 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecido pela denominação capoeiragem. Andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordem, ameaçando pessoa certa ou incerta ou incutindo temor de algum mal. Pena de prisão celular de 2 a 6 meses. Parágrafo único. É considerada circunstância agravante pertencer o capoeira a algum bando ou malta. Aos chefes ou cabeças se imporá pena em dobro. Yeah! Dona Isabel, que história é essa? Dona Isabel, que história é essa? Sonhar de ter feito a abolição, de ser princesa boazinha que libertou a escravidão. Eu tô cansado de conversa, tô cansado de ilusão. A abolição se fez com sangue que inundava esse país, que o negro transformou em luta, cansado de ser infeliz. A abolição se fez bem antes e ainda por se fazer agora, com a verdade da favela e não com a mentira da escola. Dona Isabel, chegou a hora de se acabar com essa maldade, de se ensinar aos nossos filhos o quanto custa a liberdade. Viva Zumbi, nosso rei negro, esse herói lá em Palmares. Viva a cultura desse povo, a liberdade verdadeira, que já corria nos quilombos e já jogava capoeira.